Uhum, O verdade. o telefone descarregou, aí você sabe como é que fica, né? Então, a aula de hoje. Apresentação. Seu Renner, consegue ver o slide? Boa noite, professor. Sim. Beleza. Senta. Então, olha só, o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje é sobre a escolha da planta forrageira. Lembrando que assim que você tiver uma pergunta, você pode colocar essa pergunta no chat e eu vou sempre estar olhando no chat ou no grupo do WhatsApp, né, com o celular, e eu vou sempre estar respondendo para vocês aí através da sua pergunta feita pelo chat. Em algum momento eu vou poder abrir para fazer uma pergunta para você ou alguma situação, tá bom? Então, para nós falarmos hoje, vamos falar um pouquinho sobre a questão da escolha da forrageira, né? Porque se nós estamos falando que nós vamos trabalhar com um pasto que vai servir, de certa forma, para a nutrição animal, e esse animal ele requer uma certa quantidade de gasto calórico, que recebe uma certa quantidade aí de energia que precisa ser suprida, essa demanda energética dele, nós estamos falando assim que nós temos que ter, então, um certo conhecimento da forrageira que nós vamos utilizar, das características, para que nós possamos, então, fazer o melhor possível para a nossa atividade. Se nós formos verificar, mais de 60% dos gastos que são realizados com os animais bovinos são com alimentação. Então, é um peso muito grande. Então, se nós podemos pensar em alimentação, por que não pensar de uma forma assertiva? Então, vamos acertar naquilo que nós vamos fazer. Então, para que a gente possa fazer a escolha dessa espécie, é necessário que a gente tenha conhecimento de algumas características. Dentro dessa característica, uma delas eu já citei, que é o valor nutricional. Está aqui que é a terceira pontuação. O valor nutricional fornecido por cada espécie forrageira, de acordo com a demanda que você tem aí dos seus animais. Nós vamos verificar, principalmente quando nós falamos de especificidade das forrageiras, algumas específicas, alguns gêneros específicos, nós vamos verificar uma situação que algumas serem de alto valor nutricional e outras já não têm tanto valor nutricional assim. E as interferências que isso traz para a alimentação desses animais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que vai ficar mais claro para você, né, nessa aula sobre esse valor nutricional. Um outro fator, que é o primeiro aqui, seria adaptação ao meio. Adaptação ao meio seria as condições em que ela vai se colocar. Porque como a gente já sabe, tem culturas que exigem uma alta fertilidade do solo, outras culturas nem tanto. Então, isso vai variar de cultivar para cultivar, de variedade, de gêneros. E, consequentemente, é importante que nós possamos, então, estar sempre com este conhecimento referente às adaptações e onde que aquela variedade ela pode, de certa forma, ser, então, plantada, cultivada, explorando dela os seus melhores benefícios. Forma de utilização, nós já falamos sobre isso também, feno, se é silagem, se é consumo in natura, então, tudo isso. E também a possibilidade de consorciação. Essa possibilidade de consorciação está muito relacionado, por exemplo, de você consorciar a forrageira com uma outra planta forrageira, com lavouras, milho, também dentro de outros sistemas, como o sistema de integração lavoura-pecuária, integração agro-silvio-pastoril, que são algumas coisas também nós vamos ver, mas a utilização dessas plantas em consorciação com outras atividades, né, como eucalipto, como floresta e etc. E quais esses benefícios que elas trazem, né, se essas plantas elas podem sim ser ou não. Então, vamos falar sobre essas características delas, né, e a gente vai poder, então, entender.
Também, quando nós vamos pensar em escolher uma espécie forrageira, a gente precisa de pensar em todos os aspectos que vão interagir entre si. Quais seriam os fatores que são necessários? Nós falamos um pouquinho sobre eles. Tempo útil da pastagem, as condições particulares de clima e de solo, a produção da forrageira, né? Quanto que essa forrageira ela produz de matéria seca, ou mesmo de matéria úmida. Lembrando que matéria seca é aquele processo que você colhe o material, ele vai para a estufa, ele fica lá um tempinho na estufa, pelo menos 72 horas, a temperatura. O valor nutritivo das plantas forrageiras, isso é o que a gente tem batido na tecla, pode observar que eu tenho falado isso desde o primeiro dia de aula, então isso é uma questão muito importante. As exigências nutricionais dos animais, a época e forma de utilização dos recursos forrageiros e também os custos de produção. Uma vez que no slide anterior eu até acabei de falar para você que são pelo menos 60% do que é gasto com o animal com alimentação, né? E isso acaba sendo um pouco mais... tem um processo mais de desvantagem aqui. Bom, nesses ecossistemas, nós chegamos a falar que existem aí vários fatores que, de certa forma, eles vão interferir. Isso aqui é uma coisa assim, até meio que basicona, em vários processos. Então, vamos entender aqui um pouquinho esse ecossistema pastoril aqui. Então, dessa utilização desses fatores. Nós falamos um pouquinho na aula anterior também sobre a questão dos fatores climáticos. Luz, falamos sobre a luz solar, falamos sobre outros fatores como processo que advém da luz solar, como fotossíntese, falamos sobre a questão da nutrição, falamos sobre a questão da absorção. Então, são fatores climáticos que vão interferir tanto nos fatores aqui relacionados à planta, como também nos fatores relacionados ao animal. Então, eles vão interferir basicamente nisso. E também, além dos fatores climáticos, que essa listrazinha de azul que nós estamos vendo que exerce aqui essa sua interferência, aqui, especificadamente. Gente, só um minuto, deixa eu só fechar a porta aqui da sala. Menos de um minuto, ó. Coisa boa. Mas tá gravando, né? Depois alguém corta isso, Brasil. Então, a gente tem aqui os fatores, além dos fatores climáticos, que exercem essa interferência, aquele fator que nós não podemos controlar, nós temos um outro fator, que é o fator manejo. Esse fator manejo, sim, é onde nós entramos. O que seria o fator manejo? Todo e qualquer tipo de operação que eu realizo numa pastagem, visando ou manter a sua qualidade, seja ela nutricional, qualidade física, é um fator de manejo. Proteção contra plantas daninhas é um fator de manejo. Proteção contra doenças é um fator de manejo. Proteção contra insetos é um fator de manejo. Adubação é um fator de manejo. Entrada e saída dos animais é um fator de manejo. Rotacionamento dessas pastagens é um fator de manejo. Quem toma conta disso somos todos nós. Enfim. E quando nós pegamos esse fator manejo, nós vamos observar aqui, ó, a altura de pastejo, a altura que esses animais vão entrar e que esses animais vão sair. Isso interfere em alguns fatores, como, por exemplo, rebrota, como, por exemplo, aceitabilidade, como, por exemplo, massa que você tem da planta forrageira que está presente ali. Então, e também o processo de adubação. Dependendo da variedade que você está utilizando, da cultivar que você está utilizando, há uma necessidade desse processo de adubação. E quanto mais bem adubada for, melhor vai ser, então, a sua qualidade da sua pastagem. Então, junto aos fatores climáticos e os fatores aqui de manejo, dentro desse processo, fator solo, fator planta, fator solo-planta, nós temos interferência deles na massa, que vai estar intimamente relacionado com a produção dessa forrageira, quantidade de quilos de massa seca que ela consegue fornecer. Lâmina foliar, como que essa lâmina ela vai estar
de uma certa forma, arranjada no dossel dessa planta. O dossel é toda a estrutura dessa planta. A composição química. Essa composição química ela pode ser, sim, influenciada por esses fatores. Essa planta ela é mais rica nisso, ela é mais pobre nisso. Isso está interferido, além da sua composição genética, de fatores também que podem estar ligados à composição química. E estrutura do dossel, como falamos como um todo, tamanho da planta, distância ali entre os entrenós, e a aceitabilidade, que seria a palatabilidade desse animal em aceitar essa planta ou não, como a gente já falou um pouquinho, né? Ele tem o fator seletivo, ele pode selecionar e aceitar ou não. Dentro desse fator, dentro de tudo isso, a gente vai gerar o fator consumo, ou seja, dentro do fator climático dentro do fator manejo, eu fiz uma interferência aqui na planta. Essa interferência que eu realizei na planta, ela de alguma forma vai gerar para mim um terceiro fator, que é um fator de consumo. Ou seja, o animal vai consumir isso e qual seria, então, todo o processo de desempenho desse animal com a alimentação. Isso também vai depender do fator climático, uma vez que o fator climático interfere no bem-estar animal e na qualidade de conversão deste animal em carne, da alimentação dele em carne ou em leite, e também dos fatores de suplementação, eu verificando o que eu não tenho, eu poder suplementar. Ou isso também vai depender da forma de manejo, né? Quantas vezes as pastagens, que nós estamos falando de um processo extensivo, de criação extensiva, elas vão cada vez mais passando por um processo de semi-intensivo ou intensivo, alimentação em pasto em coxo, alimentação em coxo. Então, a gente tem essas pequenas aí diferenças também que entram aqui como fator de manejo, né? E nisso vai interferir a raça do animal que você está trabalhando, né? Se essa raça de animal ela tem um fator de conversão grande ou um fator de conversão baixo, idade, sexo, se é feminino ou masculino, isso interfere basicamente no ganho de peso. A gente pode observar que isso acontece até mesmo conosco, né? Quem ganha peso primeiro, dependendo do tipo de alimentação, faça isso na sua casa, lá comparando você e a sua girlfriend. A ingestão, que está relacionada à quantidade, quanto que esse animal ele consegue capturar para se alimentar, e também da qualidade nutricional dele. E, como resposta, nós vamos ter o quê? O desempenho desse animal, que seria o processo de conversão. Ou seja, o que acontece? Todos esses fatores, eles estão intimamente interligados. Tanto o fator manejo, como o fator climático, como a composição, tanto da planta como a composição do animal. Então, está totalmente, intimamente ligado a esse fator aqui, que seria basicamente um resumo disso daqui, que está ligado com esse fator: planta, solo, clima e animal, que foi um pouquinho que a gente acabou de falar. O microclima, até eu tinha falado um pouquinho sobre isso nas disciplinas anteriores que eu tinha ministrado, sobre a questão de um microclima local. Por exemplo, a divergente de temperatura que nós temos hoje é baseada no quê? No oceano. Então, isso é um macroclima, um clima geral. Chuvas vêm ou não vêm, a frente fria vem ou a frente fria não vem. Está baseado mais ou menos pela movimentação das águas do oceano. Esquenta e esfria. Essa modificação faz o macroclima geral. Como nós estamos vendo, nós vimos, por exemplo, no final de semana passado, até na aula passada a gente citou isso, pode assistir lá no vídeo anterior, que a divergência e a mudança brusca de temperatura que nós vimos tendo naquele final de semana, e começava, inclusive, no dia de aula nossa, que era na quinta-feira. Na quinta-feira já estava frio. E o microclima está mais ligado a uma questão regional. Então, uma árvore que eu planto aqui, ela pode não influenciar no macroclima geral, mas ela influencia diretamente no microclima. É isso, aquelas imagens que a gente vê, por exemplo, de árvores que estão plantadas na beira da estrada ou na beira da rua, e a gente vê
locais que não tem. Qual que seria a temperatura naquele local? Então, a presença da árvore reduziria a temperatura porque ela interfere no microclima local. A interferência aí do solo, das suas características, adubação, conservação, a drenagem de água, se ele pode ser irrigado, se não pode. A planta, a sua morfologia, ou seja, a forma que ela funciona, a sua forma de, uma certa maneira, ela poder absorver nutriente, ela poder converter esse nutriente, ela poder, então, desenvolver de uma maneira mais rápida, mais eficaz, mais proveitosa, com melhor custo-benefício, e também a possibilidade dessa planta de competição com outras plantas, com plantas daninhas, resistência a doenças, então tudo isso interfere um pouquinho na característica de planta. E aqui o animal. Então a gente vê que tem uma interação entre clima, planta, solo e animal. E nesse animal, ligando relacionadamente aos hábitos, as exigências e a produtividade, quanto que esse animal também expressa. E o manejo. Então, esse manejo das pastagens, ele vai de acordo com tudo isso daqui. E isso vai nos levar também a uma escolha dessa pastagem, para que a gente possa ter uma formação, uma utilização e uma conservação delas por um período maior de tempo, e é uma característica que a gente precisa de desejar quando nós estamos trabalhando com pastagens, né? Pensar na vida útil que essa pastagem ela vai ter, como nós também já comentamos até anteriormente. E aí, quando nós conversamos muito sobre essa questão do animal, ele ter uma aceitabilidade, isso interfere muito nessa questão aqui, né? Condução do rebanho, manejo, nesse último quadradinho aqui. Está muito intimamente relacionado à questão da preferência que esses animais eles vão ter por certas plantas ou deixar de ter por aquelas plantas. E existe aí, então, uma explicação e uma necessidade, uma vista, né? Uma visão para que isso possa acontecer. Então, a preferência é em função de interações complexas envolvendo aspectos morfológicos. O que seriam aspectos morfológicos? Estão relacionados a características, tipo o tipo da folha, a espessura da folha, o tipo de flor, o tipo de semente, tudo isso são aspectos morfológicos, características de morfologia, que vem de como é formado. Por exemplo, a morfologia da minha mão, né, torta. Então, é uma morfologia. Composição química das plantas. Essas plantas, elas têm, através da composição, a gente sabe que isso vai dar um sabor, vai dar um odor, vai dar algumas características que levam esses animais a poder, de uma certa forma, selecionar essas plantas. Bem como os efeitos pós-ingestivos experimentados pelos animais. Neste processo, então, do animal capturar, mastigar, ruminar, voltar, tudo isso, qual foi a experiência que ele teve se alimentando daquele tipo de material que foi fornecido para ele. Então, isso vai estar intimamente ligado, como função aqui de interação, são vários fatores, que vai estar interligado aqui dentro deste processo de pastejo desse animal, dessa escolha desse animal. Então, se a gente fosse voltar aqui, pensando sobre isso, olha, todas as funções que nós falamos aqui, todas as funções que nós falamos aqui, eu vou pôr umas opções de ponteiro que vai me ajudar aqui agora. Todas as opções que nós falamos aqui agora, sobre esses fatores aqui, eles interferem basicamente aqui, nesse processo também da aceitação desse animal por essa determinada planta. Além disso, a evolução do hábito alimentar levou a modificações na anatomia da boca, dentes, em função do tipo de alimento consumido, bem como as estratégias de digestão. Então, através dessa experiência, o animal ele foi tendo um processo de adaptação àquilo que ele estava se alimentando, né? Porque na maioria das vezes, né, a gente não sabe muito bem, né? O animal pode ser uma coisa enjoada, ou pode não ser uma coisa. E então ele foi se adaptando a algumas características. Por isso que a gente vê aí animais com diferentes
questões relacionadas à alimentação. Eu estou tentando verificar aqui, alguém mandou uma mensagem no chat. Deixa eu ver. Tá. Atributos que são desejáveis, né? Nós já falamos alguns deles. Alguns já estavam escritos, outros eu fui citando para vocês. Então, a produção do material verde ou material seco, é um atributo desejável. O valor nutritivo, composição química e digestibilidade, é que a gente entra com outro fator. Depois que nós falamos sobre a questão dos efeitos pós-ingestivos experimentados pelos animais, a gente entra na questão de digestibilidade. Como que foi a digestibilidade dessa planta? A aceitação do animal, palatabilidade. Meu Deus. Ah, tá. É o problema técnico do Antônio. Antônio, espero que você tenha resolvido o seu problema técnico aí, tá? Persistência dessa planta. Não é qualquer tipo de situação que vai fazer com que haja aí, de uma certa forma, essa planta ela possa vir a sofrer suas perdas, perda de potencial produtivo, perda de resistência ou etc. Facilidade de propagação e estabelecimento. Isso é um fator também muito importante. Principalmente, a gente volta lá naquelas aulas sobre os hábitos de crescimento. Se elas são estoloníferas, se elas são tuberosas, como que essas plantas elas são, qual que é a sua forma de propagação, como que acontece o estabelecimento, nós vamos começar a ver agora. E também o fator resistência a pragas e doenças. Esse fator, na maioria das plantas, o que é muito estudado? Seria o processo de resistência genética, tanto a pragas como a doenças. Porque a aplicabilidade de determinados tipos de produtos requer um tempo de período de carência, digamos assim, para que o efeito residual daquele produto, ou seja, a ação daquele produto naquela planta, ele possa então ser completo e não afetar, de certa forma, os animais. Então, acontece um pouquinho sobre isso daí. As plantas forrageiras, elas podem ser classificadas aí, né? Nós já falamos sobre a questão do hábito de crescimento, que foi as cespitosas, estoloníferas, rizomatosas, etc. E ela também pode ser classificada como em relação ao período de maior produção de forragens. O que seria isso? Quando elas mais produzem? Qual seria a época dessas plantas que elas se tornam plantas mais produtivas? E aí a gente vai ter dois nomes específicos aí, que são hibernais e estivais. E hibernais vem de um nome específico, né, de hibernar. Se você for lembrar disso, você vai lembrar do urso que hiberna, né, fica preso na caverna e só sai quando tiver com tudo produtivo e pronto para que ele possa se alimentar. Então, hibernais são forrageiras de clima temperado, de dias menos ensolarados, geralmente de pequeno crescimento, caules finos e folhagem tenra. O que é uma folhagem tenra? Uma folhagem menos juntas, folhagem mais separadinha, com menos aspectos de cheia, assim. Então, são de clima temperado, ou seja, um clima mais frio, de uma certa forma. Por isso a gente lembra de hibernais, e falando para vocês lembrar de urso, vocês vão lembrar de frio. E são semeadas no outono, tanto as perenes como as anuais, sendo utilizadas durante o inverno e também na primavera. Então, a principal característica aqui é que as hibernais, elas têm uma produção maior em áreas de clima temperado, de dias menos ensolarados. As estivais são plantas forrageiras de clima tropical, com elevado potencial de crescimento, colmos grossos e folhas mais largas. Então, são plantas que são adaptadas às condições de clima mais parecidos com o nosso, né? Digamos assim. Requerem bastante luz e calor, são sensíveis ao frio intenso, permanecendo com vida após os órgãos inferiores, raiz e base da planta,
onde acumulam suas reservas. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão de acúmulo de reserva das plantas. Deixa eu tirar um negócio aqui da minha frente. Para rebrotar na primavera. Então, essa é uma característica. Tem planta, o que ela faz? Por exemplo, ela estava lá na sua condição normal, de repente mudou o clima. Então, para ela perpetuar, ela reduz seu crescimento, ou ela até paralisa seu crescimento, ela fica num estado meio que de dormência ou de latência, até que ela tenha uma condição de temperatura, umidade, ou uma condição favorável para que ela possa, então, novamente rebrotar. Isso é muito comum, acontece demais. As plantas estivais, elas são semeadas na primavera, com maior produção no verão e no outono. Vamos dizer que a maior produção são nas épocas de chuva, verão e outono. E quando entra no inverno, as perenes entram em repouso vegetativo e as anuais morrem. Então, repouso vegetativo é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Elas entram até que elas encontram uma condição mais adequada para que elas possam novamente surgir de uma certa forma. Então, a gente vê que essa diferença, hibernais de clima temperado, estivais de clima tropical. Hibernais, plantas de clima mais frio, estivais de clima tropical, climas mais quentes, exigem mais luz, exigem mais temperatura, exigem mais calor. São plantas que não crescem muito no frio, plantas que podem chegar a mesmo a morrer em determinadas condições que não são, né, favoráveis ao seu desenvolvimento. E aqui nós temos algumas espécies aqui principais entre as hibernais e as estivais. Deixa eu só baixar. Então aqui nós temos, as hibernais e as estivais. Então, de climas mais frios e de climas mais quentes. Isso até predomina a regionalização de plantas que estão presentes mais em uma região do que em outras. Então, vamos pensar aqui em climas tropicais, mais característico, mais próximo dos nossos climas mais quentes. Produzem mais na época de chuva. Milho, sorgo, o penicetum, os pânicos, colonião, Tanzânia, o capim braquiária, marandu, os izienses, setária. Aqui, caso a gente falou de gramíneas, leguminosas, mucuna preta, que também é uma planta utilizada aí para adubação, soja perene. Quando nós passamos aqui para as temperadas, de regiões mais frias, aveia, centeio, azevém, cevada, outras aqui, ervilhaca, serradela, alfafa, cornichão. Então, são todas, se a gente for pensar nesses tipos de planta, olhar para a estrutura, imaginar a estrutura de cada uma dessas plantas, nós vamos ver o quanto também elas são morfologicamente diferentes. Aqui pensando, as de clima temperado como as de clima tropical. Então, por isso que a gente precisa de conhecer a morfologia dessa planta, precisamos de conhecer morfologia, poder conhecer as exigências nutricionais, para que a gente possa, de uma certa maneira, então, escolher a melhor espécie forrageira para a atividade que eu estou desempenhando. E nós também falamos um pouquinho sobre isso daí, mas eu resolvi trazer ela em um slide, que foi sobre plantas anuais, bianuais e perenes, que está relacionado muito com a duração do ciclo completo. Ciclo completo que nós falamos desde o processo que ela germina até o processo que ela produz semente. E isso depende do quê? Da sua finalidade que nós vamos dar para esta planta. Vamos entender isso daí. Depende um pouquinho da finalidade. Então nós temos aqui, com relação à duração do ciclo de desenvolvimento, tempo desde a emergência, tá? Acima do solo, germinação, produção da radícula dentro do solo, até o período reprodutivo e morte. As plantas elas podem ser anuais, perenes ou bianuais. Plantas bienais ou bianuais normalmente permanecem em crescimento vegetativo no primeiro ano
e apenas no segundo ano entram em período reprodutivo e produzem sementes. Já as anuais, então, bianuais. Então, se a gente for olhar aqui por essa imagem aqui, nós temos desde o processo de emergência até o processo aqui, ó, de formação de sementes, produzir sementes lá no estado reprodutivo. Então, as plantas bianuais ou bienais, a forma que a gente quiser chamar, são aquelas plantas que no primeiro ano ela cresce vegetativamente e a partir do segundo ano, no segundo ano, ela reproduz. Já aqui, as perenes, elas vão estar sempre num processo de crescimento e reprodução, crescimento e reprodução. E as anuais, né, o ciclo completo durante o período de um ano. Então, isso daí demandando, claro, de acordo com a finalidade que eu vou dar para ela, né? E o tempo que ela vai gastar para completar o seu ciclo por inteiro, de vegetativo e reprodutivo. Aqui, falando nessas fases, nessa questão de duração de ciclo, nós temos aqui como que seria, especificadamente, o ciclo de uma planta forrageira. Inicialmente, esse ciclo é composto por 3 fases. A fase vegetativa, que é a primeira fase. Essa fase, ela inicia desde o processo da germinação da semente, que é o processo quando a gente tem aqui a protusão da radícula. E nós temos aqui o início da radícula, a radícula primária. E depois ele vai, aqui no caso, a gente tem uma monocotiledônia, né? Deixa eu só verificar aqui só um pouquinho. A gente tem uma monocotiledônia, porque tem somente um processo de um cotilédone aqui. Isso aqui está com característica de ser, por exemplo, um milho plantado. Emergência da planta, até as fases de desenvolvimento xerofiliar e perfilhamento. Então, a gente tem aqui, desde o processo, então, da germinação, que está aqui dentro do solo, que é a produção da radícula. A emergência, que é quando a planta ela vai colocar, então, o seu cotilédone para cima do solo. E aí, né, a gente tem aquele tipo de germinação epígia e hipógia, que das mono, um das dicotiledônia, aqui no caso é uma mono. E o processo aqui, então, de primeira folha, desenvolvimento da área foliar, e também, aqui 2 folhas, e também o processo de perfilhamento. 3 folhas, e até a gente ter um perfilho completamente completo. Uma planta com perfilho, né? Então, uma planta quase que completa. E a gente tem, então, chama esse período de germinação até o período de perfilhamento, passando aqui pelo desenvolvimento da área foliar, 1 folha, 2 folhas, o início do perfilhamento e já a planta perfilhada, a gente chama de fase vegetativa, fase 1, né? A segunda fase é a fase 2, que é a fase de transição ou fase de alongamento. O que seria a característica dessa fase? Se a gente pôde, de certa forma, a nossa vida nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso? Se nós nascemos, germinou, emergiu, cresce, nós temos a segunda fase, que é crescer. Então, a fase aqui seria a fase de crescimento, a fase de transição ou alongamento dos colmos, que é onde ela vai ser a transição do período vegetativo para o período reprodutivo. Ou seja, ela criou ali todo o seu estágio, a sua estrutura vegetativa, suas folhas, seus perfilhos, e agora ela vai para uma outra fase, ela vai ficar adulta. Nasce, cresce, reproduz. Então a gente vai para um outro período, processo reprodutivo. Então a fase número 2 é o processo de transição entre o nasce e o reproduz, é o cresce. Então nessa fase, a planta muda a sua estrutura e a sua arquitetura e inicia o alongamento dos colmos. Então aí nessa fase nós vamos ter o distanciamento aqui, o crescimento entre nós, né? Nós vamos ter, as folhas vão ficar um pouco mais altas, a planta vai ficar um pouco mais alta. Eu não podia fazer isso. Então, isso tudo, ela influencia, acontece durante esse período que é a fase de transição, alongamento. A emissão da folha bandeira para enchimento dos grãos e da inflorescência. Folha bandeira, para quem não sabe o que é essa folha, é a última folha que é emitida antes que a planta emita um broto
para-se, um broto não, uma estrutura para reprodução, para a formação de sementes, para a formação de flores, antes que comece o florescimento, que é basicamente a fase reprodutiva. Então, para destacar e dizer que ela está indo para a fase reprodutiva, ela emite essa folha bandeira com já início aí da saída do pendão, da partezinha que vai gerar, então, a fase reprodutiva. Isso também é chamado de fase de emborrachamento, onde essa fase consiste que a planta, durante toda a sua fase vegetativa, sua fase de crescimento, ela vai, então, fazendo um processo de guardar reservas nutritivas, e aí essa fase ela vai direcionar as suas reservas nutritivas para a sua estrutura floral, seu processo. Então, essa fase de borrachamento é a fase também que essa planta ela vai ficar um pouquinho mais rígida para que ela possa suportar o peso que vai estar lá em cima nos cachos que vão ser originados. Não pode fazer isso não. Aí. Não pode fazer isso Pois é, mesmo ativa o não. áudio. Você libera o áudio, Antônio. Já voltei aqui. Wellington, tudo ok? Wilker Simão, tudo ok? Falei, ele já saiu. Vamos lá então. A terceira fase seria então a fase reprodutiva. Nessa fase reprodutiva, então, como nós dissemos, nasce, cresce, reproduz. Então, cresceu, pronto. Cresceu o número de folhas que precisava, alongou o tanto que precisava de alongar, fez o processo de distanciamento entre nós que precisava de fazer, pronto, fechou. Não emite mais folhas, acabou. Aí, tudo que nós, nessa fase, foi produzido de fotossimilado, são destinados ao enchimento e à maturação de grãos na inflorescência. Então, o que nós verificamos aqui? As três fases. Fase 1, fase vegetativa. A fase 2, a fase de transição ou fase de alongamento dos colmos. E a fase 3, a fase reprodutiva. A fase 1 consiste desde a germinação até o processo de perfilhamento, passando aqui pelo crescimento vegetativo, crescimento no número de folhas, na quantidade de folhas, tamanho de folhas, etc. A fase de alongamento, a gente consegue perceber que ela vai aqui em altura, em distanciamento de um nó ao outro nó, e aqui no final a gente vê um processo de lançamento de uma última folha, que seria a folha bandeira que nós acabamos de falar. E aí iniciamos então a fase reprodutiva, que vão estar aqui, né, os racemos, com aquelas diferentes processos, com inflorescência assim, daquela forma que nós vimos, aquela quantidade de formas que nós temos para essa fase. Então, basicamente, são essas três fases, não tem mais nada. Nós temos aí várias pastagens que são as mais utilizadas nos nossos dias a dias. Braquiária, braquiarão, MG5, Mombasa, MG4, braquiarinha, diclodoneura, umidicola, rusiziensis, foi agora, Tifton, Tâmina, e tantas outras que nós temos utilizando hoje em dia. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua especificidade, cada um tem os seus pós e tem os seus contras, cada um tem a sua zona de adaptação. Então, tudo isso é muito formado. Agora, sempre fazem isso aqui e você sempre me pergunta, até algumas perguntas que eu vou repetir. Qual é a melhor espécie forrageira para animais de gado de leite? Qual é a melhor espécie forrageira para animais de gado de corte? Qual é a melhor espécie forrageira para uma área assim, assado? E aí, a gente tem que levar uma série de coisas de consideração. Então, vamos pegar aí uma capturada e eu queria saber se você tem uma resposta, por exemplo, Fernando Danner. Qual que seria, na sua opinião, a melhor espécie forrageira ou o melhor tipo de pastagem? Quero que não precisa de ser uma resposta assim, a melhor é a braquiária, a melhor é isso. Eu quero que você, na sua opinião, o que você levaria em conta, por exemplo, para você dizer para mim que aquela espécie forrageira ela é a melhor, ou aquilo lá é o melhor tipo de pastagem?
Fernando. Não está on. Elder. Elder. Tô assim, professor. Eu tava respondendo o bate-papo aí. Ah, tá. Para mim seria a... Tô saindo aqui que tá meio barulhado ali, eu tô tendo com fone. Para Tá. mim seria o branquearão por conta do manejo, né? O manejo mais em conta, né? Para quem, tipo assim, para mim, na minha situação hoje seria o branquearão aqui na minha propriedade, por exemplo. Por quê? Porque meu poder aquisitivo é um pouco baixo. Então é um capim que, dependendo do meu ponto de entrada e ponto de saída, eu consigo, tanto na seca quanto na água, ter um controle mais fácil dele, que não precisa fazer uma cobertura. Por exemplo, eu faço só um controle ali de plantas daninhas, ele já sai mais fácil, entendeu? Agora, assim, em questão de qualidade, por exemplo, uma vaca de leite, eu colocaria mombaça, só que aí eu teria que ter por exemplo, Seu microfone parece que começou a falhar. Ele também tem entrada e saída dele. Na minha situação, o branquearão. Entendi. Beleza. Wilker Simão. Acho que foi até você que me fez a pergunta uma vez atrás. O que você, sua opinião? Wilker Simão Soares. Oi. Pegou no pulo. Me ouve, Wilker? Não entendi. Tá me ouvindo? Wilker, qual que seria a melhor espécie forrageira ou melhor tipo de pastagem, na sua opinião? O que você levaria em consideração? Seu microfone tá mudo, peraí. Aí. Agora foi. Agora deu certo. Para mim também seria a braquiária. Porque lá no sítio do meu pai, o tempo que eu fiquei por lá era a braquiária. O melhor pasto que tem. Se para mexer com gado de leite, igual nós mexia lá. Compreendido, entendi. Pode mutar o seu microfone, eu vou perguntar para outro aluno. Neilderheads, Reis. Boa noite, né, professor? Boa noite. Ô, professor, se vai ter, tem coisa que depende de se vai observar o solo que você tem na propriedade, como é de uma análise solo, do bolo da pessoa. O braquiária é uma das melhores opções para quem está tendo um falta grande. Mas vai depender do fator mesmo. O risco de cor. A cor são muito boa, né? Entendi. Seu microfone começou a cortar e eu devo pular você, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer. Hauer Filho, doidinho para saber se o Raul tá assistindo a aula. Ainda bem que isso fica gravado para todo mundo, né? Porque aí se o Raul não aparece, a gente já sabe que ele não tá assistindo a aula. Márcio, Priscila, ó, que vocês estão me ouvindo. Hauer Filho. Peraí, vou mutar aqui. Eu acho que depende muito da região, vai depender do clima, também vai depender do estado do solo e... Deixa eu ver o que mais que o depende vai entrar. Usou bem, né? Aprendeu, né? Pelo menos na disciplina você aprendeu a falar depende, tá certo. Dr. Clébio. Alô, Clébio, me ouve? Opa, professor. Tô parecendo aquele povo que faz programa na rádio, né? Ô, me ouve? Clébio, qual que é a sua opinião? Depende muito da variedade que vai usar, o gênero que você vai usar e depende muito das condições do solo, igual o colega falou aí. E vai depender também se essa braquiária vai te oferecer a quantidade de nutrientes suficiente, né, para essa colocação, que no caso é gado de leite, não é? Não, qualquer um. Não teve uma Qualquer especificidade.
Eu quero só que vocês escutem para a gente entrar isso no próximo slide, vocês vão entender o porquê. Ah, sim. Olha, professor, de acordo com a tabela de nutrientes, ou seja, o proteína, eu ficaria, pelo que eu vi nos últimos dias aqui, eu ficaria com o sabiá. Tá, que tem alguns que têm as suas preferências, eu preferiria o sabiá. A quantidade de proteínas que contém na graminha. Compreendido. Doutora Mariana, qual é a sua opinião? Alô, Mariana. Ok. Gente, obrigado pela opinião de todos vocês, aquilo que vocês falaram, que vocês comentaram. À medida que for possível, eu vou perguntando outras pessoas também referente a isso, uma vez que isso é uma forma de avaliar vocês, avaliar a opinião. Eu gosto muito daquilo que vocês falam, mesmo que esteja certo ou se não esteja errado. É como eu estou perguntando para você, qual é a sua opinião sobre esse determinado assunto? Ninguém é obrigado a dominar o assunto, ninguém é obrigado a saber tudo, mas é importante que você fale pelo menos daquilo que você está vendo durante a disciplina e verificando. Por que eu falei tudo isso, perguntando isso para vocês? Qual que é a melhor espécie forrageira, o melhor tipo de pastagem? Porque a melhor resposta sempre vai ser o depende. Todos os alunos que ainda não tiveram aula comigo, por favor, todas as vezes, respondam depende. Por quê? Tô zoando, tá? Opa, não quer passar. Aqui. Quando falam, eu quero ler isso aqui com vocês. Eu tirei isso aqui hoje do material que eu vou mandar para vocês. Quando falamos de espécie forrageira, a pergunta mais frequente é: qual é a melhor espécie forrageira ou melhor tipo de pastagem? Bom, a melhor espécie forrageira é aquela que é resistente ao pastejo. Resistente ao pastejo significa o quê? Que ela é resistente aos animais poderem entrar e consumir pastejo, o ato do animal de retirar a comida do campo. Então, por isso que a gente vai lembrando, das coisas que nós fomos vendo lá nas aulas iniciais. Espero que vocês estejam, quando a gente vai falando isso daí, vocês vão lembrando desses fatores. A geada, que seriam temperaturas mais baixas, que muitas vezes causam, de certa forma, até morte. Ao fogo, agora isso aqui é um pouquinho complicado, esse processo do fogo está muito mais relacionado à época que essa pastagem está em campo do que propriamente a resistência dessa pastagem ao fogo, né? Porque isso daí não existe. A menos que ela esteja úmida, em período úmido, você não vai ter como pôr fogo. As pragas e as doenças, basicamente, como eu falei para vocês, por questão da forma de manejar isso daí, que seja pouco exigente em fertilidade do solo, devido aí à questão de gastos que nós temos com esse tipo de atividade, e que apresente uma alta produção de forragem de alta qualidade, ou seja, a quantidade de matéria seca por quilos por hectare ela seja alta, permitindo também o seu uso em consórcio e para a produção de feno ou silagem. Bom, eu falei aqui uma característica de uma forragem perfeita, ou seja, ela tem tudo que a gente gostaria que fosse de uma certa forma necessária, né? Ela é resistente, ela não morre por questão de frio, ela não morre por questão de fogo, ela não morre por questão de praga, ela não perde por questão de doença, ela não é exigente de solo, ela é tão boa que ela apresenta uma alta produtividade e ela ainda faz consórcio, ainda pode ser utilizada para silagem e para feno. Então, ou seja, coloquei tudo aqui. Mas só que não existe uma forrageira única, milagrosa, que a gente pode falar. É essa aqui, situação tal é essa, situação tal é essa, situação tal é essa. Especificadamente, sem que a gente analise o quê? As características do local. Por isso que quando vocês foram falando aí das formas que foram posicionando, por exemplo, o Fernando, na minha realidade, com essa situação X, X e Y, a melhor variedade de espécie forrageira seria essa. Quando o Clébio fala, na condição tal, a melhor espécie forrageira seria essa. Por quê? Nós fazemos uma análise criteriosa de todas as condicionantes que nós temos dessa variedade para dizer, olha, essa variedade seria a melhor variedade para poder atender, de certa forma, as suas necessidades. Tá? Entenderam? Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Não que quem falou isso ou falou aquilo está errado, de forma alguma.
Só estamos dizendo que as características analisadas, de acordo com as condições locais analisadas, nós levamos em conta o processo disso. Por isso que a gente entra com o depende. Porque o depende nos faz pensar. Olha, qual é a condição que eu tenho? Qual é a característica que eu tenho? Então, depende. Para uma condição de alta fertilidade de solo, eu não posso colocar uma planta numa baixa fertilidade de solo. Para uma alta exigência em termos nutricionais, eu não posso, de gado, eu não posso colocar, por exemplo, uma variedade que não vai me fornecer a quantidade de nutrientes necessários para suprir a demanda daquele animal. Então, ó, infelizmente, não existe uma forrageira milagrosa que possua todas essas características em uma única planta. Porque quanto mais produtiva e melhor for a pastagem, mais exigente em termos de solo esta será. Por isso a gente pega como gancho aqui a fala do Fernando, né? Ó, na minha condição, onde eu sou um pequeno produtor, tal, se encaixa melhor esse tipo de variedade aqui. No entanto, existem espécies que reúnem características importantes e essas devem ser exploradas conforme o objetivo do produtor. Por exemplo, quando a gente vai ver na aula de falar lá de gramíneas ou leguminosas que são forrageiras, dentro do gênero das braquiárias, a gente tem uma vasta gama de gêneros de cultivares que estão dentro do gênero das braquiárias. Porém, se nós formos olhar, são no mínimo ali umas 10 que são as mais utilizadas e, de certa forma, tem um potencial de ter um melhor resultado devido às características mais importantes que ela tem de acordo com o objetivo do produtor. Então, é muito importante que a gente leva isso. Por isso que a gente coloca, muitas vezes, a palavra depende. Quanto mais produtiva e de melhor qualidade for a pastagem, mais exigente e menos rústica ela será. Dr. Wellington, você concorda com essa frase? Concordo. E por quê? Porque, bom, assim, eu creio que também é a resposta. Quanto mais melhor a forragem for, mais o animal vai ter um desempenho melhor. Quanto mais ele vai, assim, desempenhar mais rápido, quanto mais vai engordar mais rápido, ou senão vai produzir mais leite. Eu acho que é dessa forma que eu entendo. Com certeza. Paulo Saraiva. Oi. Cuidando dos meninos aí? É. Quanto mais produtivo, de melhor qualidade for a pastagem, mais exigente, menos rústica ela será. Sim, não, por quê? Sim, quanto melhor... Trabalha com isso, né, cara? Eu trabalho com milho e soja. Faz sentido. Sim. E também é bom para fazer rotação de cultura e colocar também no plantar associado, né, com milho. Isso também não deixa o solo ficar muito duro também, porque as raízes delas vão profundo e não deixa compactar o solo. Entendi. Dr. Josemar Santos, parceiro do Paulo Saraiva. Josemar é mais esperto, né? Ele desliga e sai. Não que você não seja, Paulo. Nem que os outros não sejam. Dizer que ele é... Parceiro? Tá aí, ó. Apareceu. E aí, qual que é a sua opinião? Você demorou, viu? Sim, professor! Não entendi. Esse é o delay. Quanto mais produtivo de melhor qualidade for a pastagem, mais exigente, menos rústica ela será. Sua opinião. Seu comentário. Sim, mas o comentário é mais complicado. Mas é bom, assim, quanto mais quanto mais a qualidade do forragem for melhor, mais produtivo vai ser. Depende da coisa que a pessoa vai plantar, né? Plantou. A pastagem
quanto mais a matéria seca, supondo, aí o animal acho que vai cada vez mais, né? Não sei. Eu quase não entendo muito isso aí ainda, não. Entendi, José Augusto. Clay Borborema, seu comentário. O Clay deve estar com problema na internet. Uma pessoa que hoje não comentou nada, João Lucas. Boa noite, Rafael. Opa. Clay. Deixa o Clay primeiro, João Lucas. Beleza. O senhor tá bom, Você Clay? pode reformular, por favor? Eu estava respondendo. Tudo bem. Aqui nós temos essa frase aqui, ó. Quanto mais produtivo e de melhor qualidade for a pastagem, mais exigente e menos rústica ela será. Qual é a sua opinião? Quanto mais exigente, menos rústica ela será, é isso? Está cortando o áudio. Quanto mais produtiva e de melhor qualidade for a pastagem, mais exigente e menos rústica ela será. Faz todo sentido que ela seja, quanto mais produtiva e melhor ela ofereça qualidade também, menos rústica ela vai ser. Faz todo sentido porque ela demanda mais exigência do solo, vai depender mais da qualidade. Eu estava acompanhando a aula sua aqui, mas respondendo as atividades da faculdade. Não fala, tá gravando, não fala. O Márcio tá vendo. Eu peguei uma parte, aí a parte... Mas aí, me perdoe. Tá bom. João Lucas, sua vez. Opa, eu acho que faz todo sentido, pois a genética dela é uma coisa mais apurada, né? E ela é mais melindrosa, e por conta dela vai produzir mais, né? Para mim faz sentido. Beleza. Então, gente, basicamente é isso. Então, quanto mais produtiva e melhor for essa pastagem, basicamente mais exigente ela será em tantos de termos produtivos, em termos de fertilidade, em outras situações também, e mais rústica também ela será, tá? Eu vou encerrar um pouquinho para fazer a chamada com vocês, tá? E volto em breve com o material. Rafael. Só um pouquinho. Ô, Rafael. Só um pouquinho.